A graça e a paz. Chegamos no momento aí que vou ter que olhar a data antes de fazer a leitura, porque a gente já acabou o primeiro livro da Bíblia. Então hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Vamos aí à leitura de Marcos, capítulo 1, na nossa querida versão NVI. Voltamos aí, né, para o início de um outro livro, é um livro mais curto, né, o outro livro tem 28 capítulos e esse vai ter apenas 16, e é o livro que tem a minha passagem bíblica favorita. E quando chegarmos nela, eu vou dar uma atençãozinha a mais para ficar muito claro para todos. João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região de Judeia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelos, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Olha só, sobre isso a gente não tinha lido nada no livro de Mateus, mas vamos mudar a versão, né? Na versão NTLH diz: logo depois o Espírito Santo fez com que Jesus fosse ao deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Na versão Ara, impeliu, permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Bem, é isso. Os anjos serviam Jesus nesse momento. Jesus chama primeiro os discípulos. Depois que João foi preso, olha só, nem fala, né, sobre a tentação, nem sobre o nascimento de Jesus. Marcos é um livro muito direto, né? Ele foi direto aos pontos. Jesus já está chamando os discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus expulsa um espírito imundo. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei.
Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Aí, ó, Satanás fazendo um grande favor e já declarando quem é Jesus, né? Ninguém mais, ninguém menos que o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Judéia, Galileia. Gravar aqui essa parte. Até os espíritos imundos ele dá ordens e ele lhes obedece. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Olha só, Jesus não permitia que os inimigos, que os demônios falassem, porque eles iam anunciar quem era Jesus, e meio que Jesus estava tentando ser sutil. Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Essa passagem eu creio que não tenha sido citada no texto de Mateus, mas Jesus orava de madrugada, né? Pode ver. E orava e chegava com respostas. Ele chegava com discernimento. Ele podia já ter ido ali para aquele lugar, mas ele só foi depois da oração. Por quê? Né? Fica aí a reflexão pra gente. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o curou e ele foi curado. A lepra o deixou e ele foi curado, purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Aí explicando aí aquela passagem que Jesus expulsou o demônio e mandava eles ficarem quietos, porque Jesus estava aí na intenção, né, de guardar, né, ao menos, ou era uma intenção, era uma estratégia de seu nome ser mais conhecido, era pedir para que não falassem nada, né? Sabe aquele segredo? Parece que se a gente diz tal coisa é segredo, parece que todo mundo descobre muito mais rápido do que se não fosse. Então foi meio isso que Jesus foi tentando fazer. E de cara a gente já viu cura, já viu batismo, já viu tentação, já viu de tudo. Então vamos ver que Marcos é bem direto, é bem rápido. Então logo mais a gente vai acabá-lo. Em nome de Jesus, para honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe e até amanhã.